Vamos falar agora o seguinte: as plantas trazem muito bem-estar para o nosso dia a dia. E para garantir que elas fiquem sempre bonitas e saudáveis, é preciso dedicar tempo e alguns cuidados. A gente confere agora algumas dicas com a repórter Lorena Dias. Teve muita gente, principalmente durante a pandemia, que não podia sair de casa e começou a trazer a natureza para dentro de casa. E as casas foram ficando cada vez mais verdes, mas sem entender direito como de fato cuidar das plantas dentro de casa. É por isso que hoje eu vou dar as dicas não só das melhores plantas para se ter em casa, como dos cuidados adequados que se deve ter com essas plantas. E é claro que assim, apesar de eu ser filha de bióloga, eu não entendo muito desse assunto não, viu gente? E eu vim aqui conversar com um especialista, seu Renato, que está aqui do meu lado, entende tudo, já está me dando uma aula aqui. Antes mesmo da gente começar a gravar, né, seu Renato? Você já estava me contando. Eu passei algumas coisas. Quanto tempo trabalhando com plantas? Quase 50 anos. Quase 50 anos. Acha que conhece tudo assim de planta? Alguma vez você já se surpreendeu com alguma coisa assim que no passado você aprendeu e depois... Olha, a natureza sempre está nos surpreendendo. Sempre tem alguma coisa que você não sabe. Ela sempre está aparecendo uma coisa nova, uma coisa que você nunca viu. Como a rosa do deserto, por exemplo, é uma coisa que apareceu há muito pouco tempo. Olha só. Né? É uma coisa que nem passava pela cabeça da gente, né? Então a natureza está sempre apresentando uma coisa nova. Passa um tempo, aparece. Passa um tempo, aparece. E tem também, gente, as plantas da moda. Aqui do meu lado, por exemplo, ó, tem uma delas. Na década de 80, 90, todo mundo, hein, seu Renato, tinha uma samambaia em casa. A procura aqui no horto era grande, não era? Era grande, era. É. Hoje em dia, o pessoal continua procurando tanto assim a samambaia? Como é que tá a procura? Procura, mas não com tanta ênfase como era antes. Agora já diminuiu, as pessoas estão preferindo outras espécies que têm mais facilidade de cuidar. Mas falando um pouquinho sobre a samambaia, quem tem uma samambaia em casa ou quem sempre teve esse sonho, eu vou lá comprar uma samambaia, quais são os cuidados necessários com essa espécie? A samambaia é uma planta extremamente de sombra com claridade. Né? Como é isso, sombra com claridade? Porque eu penso logo em botar no sol. Não, uma sombra é uma claridade que vem através da janela, de uma porta, de um basculante, só não pode ficar exatamente no sol. Não dá para deixar na varanda, por exemplo? Não. Se é uma varanda que bate sol? Isso, nem só o sol quanto o vento. O vento também é horrível para a planta. E a samambaia ela é bem sensível, principalmente ao vento. Então você tem que colocar dentro de casa, num lugar onde bata a claridade, que o vento seja muito pouco ou não tenha vento, né? E você molhar dia sim, dia não, no verão intenso, todos os dias. Ou seja, aquela pessoa também que fica querendo molhar a planta como se fosse as 3 refeições diárias. Molhar 3 vezes ao dia também não pode, né? Não, aí é demais. É uma coisa assim que você tem que dosar o que você está fazendo. Por exemplo, eu molhei hoje, aí amanhã eu chego lá, dou uma olhadinha, tá úmido, eu já não molho. Entendi. No outro dia, é constante, é uma coisa viva que você tem que estar o tempo inteiro interagindo, convivendo, né? E a melhor coisa que tem para você saber se está bem ou não é o teste de você colocar o dedinho lá, ó. Colocar o dedinho. Chega aqui, ó, dentro da planta, onde tem a raizinha, onde tem a terra ou o substrato, bota o dedo, ó, tá úmido, tá ótimo. Não precisa mais você bulir. Deixa eu ver se essa aqui tá molhada. Eu acho que essa aqui não tá precisando de água hoje não. Agora, vem pra cá, que eu sei que você disse que o pessoal não tá procurando tanto a samambaia. É essa aqui a mais procurada? Tem várias opções. Sim. Tem o filodendro, que é ótimo, que é uma planta que você cuida com mais facilidade. Ela hoje em dia ela substitui bem, né, as outras espécies, porque é uma planta que você tem mais facilidade de cuidar. E se você errar um pouquinho na molhação, não vai ter tanto problema quanto a samambaia, por exemplo, se você molhar demais. Né? Ela já suporta mais um pouco. Agora, me tira uma dúvida. Essas folhinhas aqui que estão mais amareladas, se eu vejo uma dessas folhinhas na minha planta, eu tenho que cortar? Sim, você pode tirar, porque na realidade aqui, ó, é uma renovação. Essa daqui está indo embora, mas já está vindo outra. Entendi. Tá vendo? Às vezes a planta, algumas espécies, passa por esse processo de renovação. Vai uma e vem outra. Sim. A renda, por exemplo, esse período ela está renovando. Olha só quantas
plantas, ele já achou aqui a renda. A renda aqui, ó, as folhas estão mais escuras, são as folhas mais antigas. Aí ela começa a amarelar essa folha, não quer dizer que ela esteja morrendo, Sim. é um processo e começa a sair um broto. E esse tipo de planta aguenta sol? Claridade bastante. Sol em cima dela, não. Todas as plantas que nós temos nesse ambiente que nós estamos aqui são Que é um plantas pouco de mais fechado. sombra Sim. com claridade. Entendi. E pra gente finalizar, essas plantas, né, que são plantas de sombra com claridade, como ele tá falando, tem essa daqui que o senhor tinha comentado pra mim, né? Qual é essa? Esse aqui é outro filodendro. Esse é o chamado outro filodendro limão, pela cor dele. Porque a cor, ela é mais clara, né? É um verde mais um pouco diferente, né? E essa aqui do lado é a tostão. Isso aqui é a tostão. Qual é a diferença? Qual é a característica dessa tostão? Em si, a característica não é muito diferente. Agora, o filodendro ele é melhor de você cuidar. Sim. E a tostão, de vez em quando, você vai ter que estar limpando, porque como ela é uma planta muito fininha, tem muita galinha, e às vezes amarela um ou outro, você tem que sempre estar bolindo. A outra já é diferente, né? Ou seja, dessa categoria aqui, pra você que é como eu, que não entende muito assim dos cuidados de plantas, talvez a filodendro fosse a mais indicada? Não tem só a filodendro não, tem a filodendro, nós temos aqui a peperônia também, que é uma planta muito boa de você cuidar. O que você não pode fazer com ela é deixar ela encharcada, sempre manter ela úmida. Molhou hoje, amanhã bota o dedinho aqui, tá úmido, já não precisa mais molhar. E ela se adapta bem em casa, num ambiente onde só tem a claridade. Entendi. E essas plantas aqui, essas que a gente mostrou, elas precisam ficar assim, né? Colocadas na parte alta, Sim. porque elas são plantas que se derramam. Isso, são plantas que caem. E aí você tem que estar num ambiente mais alto, né? Entendi. E aí tem que pensar nesse detalhe, porque a planta feliz é a planta que está no lugar certo. Agora, em homenagem a uma amiga minha, eu quero mostrar essa daqui, ó, que é a famosa costela de Adão. Tem uma amiga que é apaixonada por essa planta. Ela é uma planta boa de ter em casa? Ótima, muito fácil de você cuidar. Você encontrou um ambiente para ela, não precisa se preocupar, só é molhar, Sim. né, e manter ela úmida o tempo inteiro, que ela mesmo se desenvolve sozinha. Dá pra ter, por exemplo, na sala de casa? Sim, se você tiver espaço, dá. Ela não cresce demais, não? Não, ela vai crescer sempre. Sim. Né? Mas vai chegar um momento que você vai poder podar, você vai cortar, Sim. tirar uma parte e deixar que ela daí ela rebrota de novo, vem tranquila. Ou seja, quando a planta da minha amiga crescer demais, ela pode dar uma muda pra mim, né? Sim. Já dá pra distribuir pros Isso. amigos. Se cresceu demais, vai Isso, podando. aquela parte que já está incomodando, já não está ficando bacana ali, já está atrapalhando, ela pode ir lá, cortar e já replantar em outro lugar e já dar de presente para amiga. E a dica é a mesma, tem que deixar apenas úmido, não pode molhar demais. Não é, porque quando você encharca a planta, o que acontece? Principalmente quando fica água na raiz, a planta começa a apodrecer a raiz. E aí ela começa a amarelar, a perder a cor, a não sair mais broto, você não sabe o que é. Né? Pensar, ela está morrendo. Não. Está morrendo por um motivo. Sim. O motivo é que a gente encharcou ou deixou a água embaixo do vaso. Acumular água embaixo do vaso. Ou seja, tem muita gente que se engana achando que a planta só vai morrer se esquecer de botar água, mas se botar Demais, você também tem outro problema. É aquela coisa, é uma coisa viva. Então você tem que conviver, que aprender com ela, né? De estar sempre olhando o que está acontecendo. E se você tiver alguma dúvida, nós estamos aqui. Chega aqui e pergunta pra gente, ó, traz uma foto, o que está acontecendo com a minha planta? Dependendo da planta, por exemplo, uma planta como essa, que é uma planta difícil de acontecer alguma coisa, de morrer. Sim. Aí eu vou olhar a sua foto e vou dizer, não, tá amarelada assim, 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 assim. Eu vou te perguntar, seu vaso está drenado ou a drenagem foi embora. Quando você molha, fica água em cima ou a água está descendo. Sim. Não está descendo, demorando de descer, porque a drenagem foi embora, está apodrecendo a raiz. Então a gente tem que olhar tudo isso. A planta é quem gosta de planta e quem gosta de animal. Sempre tem que estar olhando, estar cuidando, estar se perguntando por quê. Agora, tem quem goste de planta, mas não leve muito jeito, né, para cuidar de planta. E o senhor me disse que muita tem gente. uma planta que é praticamente imortal. Ela Você tem é uma essa planta sobrevivente. aqui? Então vamos lá mostrar Vamos olhar. ela, que eu tenho certeza que o pessoal aí de casa
está interessado em saber, tem uma variedade enorme de plantas. É claro que a conversa com o especialista é sempre a ideal, né? Para você saber o seu ambiente, você mora em casa, em apartamento. Olha só, essas plantas aqui, por exemplo, são as plantas que precisam de sol para sobreviver, né? Ao contrário daquelas que precisam da sombra com claridade, essas aqui já precisam do sol. E ele já está chegando aqui, ó, naquela planta que é guerreira, quase imortal. Que planta é essa, seu Renato? Essas são dois tipos de espada. Essa aqui, que tem essa borda amarelinha, é chamada espada de São Jorge. E essa outra, que é totalmente verdinha, só com essas pintas aqui, é a chamada espada de Ogum. Mas as duas têm a mesma característica, são irmãs gêmeas e são inseparáveis sobreviventes. Por que elas são sobreviventes, assim, guerreiras? Porque são uma planta que mesmo que você esqueça de molhar, passe 2, 3, 4 dias sem molhar, ela não vai morrer com facilidade. Ela aguenta. Ela aguenta. Aguenta firme. Aguenta firme. E ainda dizem que tem as energias, aí né? É que as pessoas da crença de cada um. É a da crença de cada um, né? Diz que ela purifica, que protege. É esse tipo de situação que é da crença de cada um, né? O senhor que convive muito aqui com as plantas, sente que sua energia é melhor quando você está perto delas? Olha, planta é vida, né? E você está num lugar que você tem um ambiente que você está cercado da natureza, de vida, né? Com certeza você tem que se sentir melhor, né? E é importante deixar isso claro, né? Que a gente está falando aqui dos cuidados, eu estou brincando assim com quem não leva jeito, enfim. Mas muita gente pensa só na planta como decoração, mas o senhor está trazendo aqui o ponto mais importante, que são seres vivos, né? Que precisam de cuidado. Claro, e atenção, se você não tem tempo, você tem que procurar uma planta tipo espada, sobrevivente. Mas se você gosta, tem tempo, você vai adaptar coisas na sua casa que você inimaginável. Você vai dizer, eu não sabia que eu poderia chegar tanto. Pode. É só ter o conhecimento. E nós estamos aqui também para orientar, porque nós não estamos aqui só para vender. Nós aqui ensinamos, mostramos, entendeu? Passamos dica, né? Como você molhar, como você adubar, o que precisa fazer. Se sua planta está com algum problema, você traz uma foto, a gente chega aqui, olha e diz, olha, está se passando isso, vê se não é isso. Sempre a gente está encontrando uma maneira de te ajudar. Da mesma forma que quando o cachorrinho ou o gatinho está se sentindo mal, leva para o veterinário, a planta também tem seu médico especialista. Tem aquelas pessoas que convivem há muito tempo, que aprendeu, né, com o tempo, né, tomou curso também, né? E essas pessoas estão aptas a passar para a gente uma informação maior, né? Aquela informação que a gente não tem. Mas ainda assim, fala aí pro pessoal como é que pode aproveitar um pouco do seu conhecimento. Caso tenha uma plantinha aí que esteja precisando das suas dicas, como é que faz para te encontrar? A gente tá aqui o tempo inteiro, né? Aqui é de segunda a sábado, de 8 até... Não é só no sábado que a gente fica aqui até 15 horas, mas de segunda a sexta, de 8 da manhã até 17 horas. Muito obrigada por todas as dicas, viu? E em breve, quem sabe, eu volto com mais dicas sobre plantas, você que gosta desse mundo verde, e eu vou trazer aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem sabe, qual dessas vocês vão escolher para levar para casa?